time péssimo. Acabou com o meio de semana do torcedor santista. Santos, pelo amor de Deus, como você me empata com um time recém-subido da segunda para a primeira divisão, jogando com o time reserva do reserva. Mas eu já tinha cantado essa bola para você, torcedor santista. Lembra do que eu falei no pré-jogo? Que o Santos poderia aprontar? O Santos fez um jogo mágico contra o Atlético Mineiro. O Santos ganhou e ganhou bem, convenceu, jogou rápido, teve toques de bola envolvente. Mas que eu havia alertado você sobre essa partida que aconteceu hoje. Eu vi todos os meus amigos falando que o Santos ia golear, que era uma questão de tempo o Santos fazer o primeiro gol, que de fato aconteceu, né? O primeiro gol pelo Neymar, numa jogada feita lá pelo Gabigol, mas foi só isso. Porque daí pra frente, cara, só deu show de horrores. O Santos perdeu gols que não deveria perder, fez uma partida ridícula, que já era esperada pelo torcedor santista. Eu acredito que sim, porque quando o Santos foi para o intervalo de hidratação do primeiro tempo, o Santos voltou, parecia que tinha 1 quilo de feijoada comido cada um. Não os jogadores comido uma feijoada. Porque eu vou falar um negócio para você, como se escondem os jogadores do time do Santos. Você pode falar que o Santos é um time muito ruim, um time ruim, que é só isso que eu escuto falar nas redes sociais e também naqueles canais tradicionais, né, de rede de televisão, que fala que o time do Santos é fraco, mas o Santos dá motivo para isso ser falado, cara. Como que me perde? E o Luan Pérez vai me fazer um pênalti desse, cara? Um cara experiente, um pênalti infantil. O cara que jogou na primeira passagem dele muito bem, mas foi só o Lucas Veríssimo sair do lado dele que ele realmente entrou em parafusos, foi fazer lá sei lá, ele subiu em cima do cara e ainda foi com aquela conversinha que não foi nada. Ah, não dá. E o Santos, os gols que o Santos perde, pessoal? O gol, por exemplo, que o Gabigol perdeu por um toque de elevação, o gol que o Neymar perdeu com a roubada ali do Gustavinho, o gol, novamente, que o Bom Tempo perdeu porque não sabe chutar com as duas pernas e foi tentar fazer a mesma coisa com a perna direita, esquerda e errou. Não, o Santos não pode se dar o luxo de perder esses gols, cara. No segundo tempo, novamente o Bom Tempo perdeu um gol, não sabe chutar. E o Santos perde gol e os caras jogam fechadinho. O Santos perde gol e os caras jogam fechadinho. E os caras encera pra caramba, faz uma cera do caramba. O árbitro dá 7 minutos, praticamente 6 ou 7 minutos, né, de acréscimo. Eu achava que deveria caber mais. Mas o show de horrores do time do Santos não merecia que a gente ficasse 1 minuto a mais, 1 segundo a mais assistindo essa partida horrível, cara, que aconteceu. Quando a gente vê o Santos jogar uma partida assim, essas imagens vão para o mundo, o Santos sempre inaugurando times que, de repente, nunca ganhou de um time que nem o Santos, foi a primeira partida que aconteceu internacional, essas coisas que o Santos costuma realmente colocar o time adversário em pedestais. Acaba com a noite do torcedor santista, com esse futebol ridículo apresentado. É muito disparado, uma coisa assim muito ruim de assistir, né, pessoal? Faz um jogo muito bom, um jogo muito incisivo, onde o Santos é elogiado praticamente no sábado, até chegar no dia de ontem, segunda-feira. A gente falava ainda do bom futebol que o Santos estava jogando, mas aí quando o Santos escala, aí você pode falar, nossa, mas o Santos entrou com que time? O Santos entrou com o time titular. Só teve ausência do Lucas Veríssimo por conta das dores que aconteceu nele nas costas, que já estava com essas mesmas dores jogando contra o time do Clube Atlético Mineiro. Mas que o primeiro passe, na verdade o passe do gol, saiu dele, de uma antecipação, se antecipou a jogada. Dá uma raiva que eu costumo enrolar a língua para falar nessas coisas, cara. Que foi pro Gabigol, que jogou mal hoje pra caramba, os gols que ele perdeu não pode perder. A jogar, o cara fica parado, cara. Se o Gabigol não tem a função de entrar em campo e fazer gol, pra que ele serve? Ele tinha que fazer o toque certeiro que ele deu no gol que originou o gol do Moisés contra o Clube Atlético Mineiro. Mas isso ele não conseguiu fazer hoje.
E aí o time do Santos escalado, para quem vê de fora, fala assim, não, o Santos entrou também com reserva, não entrou, o Santos entrou com o time base, time titular. O Santos entrou com Gabriel Brazão no gol, entrou com o Igor Vinícius, que não jogou bosta nenhuma, entrou com o Adonis Frias, que também, em termos de colocação de jogo, é péssimo. O Lampérez, então, hoje fez uma péssima partida, jogou do lado dele. Só foi o Lucas Veríssimo sair que ele mostrou realmente quem ele é, né? E aí o Escobar, que teve até a substituição hoje do garoto da base, né, o Rafael Gonzaga, mas também não jogou absolutamente nada. Entrou mal o Rafael Gonzaga. Para substituir o Escobar, que é péssimo, entrar o Rafael Gonzaga e não aproveitar essa oportunidade, aí não dá, né? Meio de campo foi o Arão, foi o Gustavinho. O Arão jogou mais ou menos o primeiro tempo, o Gustavinho sempre o Gustavinho de roubar bola, principalmente ali no sistema defensivo, na saída de bola ali. Tanto é que de umas bolas que quase originou o gol do Neymar, foi uma roubada dele. Que ele ficou, era só ele chutar certo do gol, Neymar. Não vamos passar pano para ele não, pessoal. É um jogador que precisávamos dele, assim como precisávamos do Gabigol. E eles, na hora que a gente precisou deles, para de repente colocar um placar um pouco mais elástico, o Santos me perde gol, Bom Tempo me perde gol. E aí o resto do meio de campo, aí você coloca lá William Arão, Gustavinho, Neymar, Bom Tempo, Gabigol e Moisés. Quem foi desses jogadores, fora o Gustavinho, que jogou bem? Neymar pegou bastante na bola, mas não pode perder o gol que ele pegou. Perdeu. Jogou ali, todo mundo procurava o Neymar, na transmissão só falava a respeito disso, mas ele não conseguia encontrar de repente um companheiro para lançar na frente, e quando com muito custo conseguia, porque o time do Deportivo Recoleta jogou realmente no contra-ataque, mesmo jogando com jogadores reserva, um time ridículo. Aí eu acho que não é tão ridículo assim, porque o time mais ridículo que jogou hoje foi o Santos Futebol Clube. Agora, pessoal, tem jogadores no time do Santos que eu já venho falando, ó, há muito tempo, que não deveria vestir a camisa do Santos, cara. Os jogadores ruins. O que foi aquilo, Luan Pérez? Aquele pênalti que você fez ali é de cartilha para sair da equipe do Santos e não voltar nunca mais. E aí você me vem depois tentar falar com o árbitro do futebol, né? Um time que além de estar todos os reservas, tá o filho do presidente jogando ali. Parece uma partida de futebol de final de semana. Ou aquela partida de final de ano que todo mundo joga. Esse é o time que o Santos não conseguiu vencer, pessoal. Isso é ridículo. O Santos se complica na Sul-Americana. O Santos tinha a chance de fazer uma vitória importante no dia de hoje. E agora o Santos está com apenas um ponto. Fica difícil o Santos se classificar na primeira colocação, praticamente já decidida, e colocado outros times à frente do time mais glorioso do mundo. Agora, o Santos pisou na bola com todos os seus jogadores. Todos. Mesmo com poucos torcedores acompanhando essa partida que, olha, que doeu realmente de assistir. O torcedor santista não merece isso. Não merece isso. E aí o Miguelito também jogou bosta nenhuma que entrou. Poderia realmente... O Rolês, então, nem se fala. Esses caras desapareceram hoje dentro da partida. A gente sabe que o Miguelito está voltando depois de 2 jogos importantíssimos que o país dele, a Bolívia, foi desclassificado. Ele ficou um tempo aí se recuperando, mas o Roleiser, gente, o Roleiser tem que jogar o fino da bola e esse cara não consegue jogar. Aqueles que falam que a oportunidade já foram dadas para ele, eu tenho absoluta certeza que isso já aconteceu, mas não vai. Não consegue florar, não consegue fazer uma jogada de efeito, não consegue dar um chute pro gol. O Santos, até um presente momento lá, o time do Recoleta chutou uma vez, cara. E eu acho que só foi o pênalti que eles conseguiram fazer. E foi o suficiente, porque no mundo do futebol, o que vai aparecer nos resultados é o time do Recoleta. Feliz por ter uma participação internacional e pela primeira vez na vida jogando contra Santos de Pelé, contra Santos de Neymar, fazer uma apresentação dessa, não Recoleta, mas o time do Santos, ridícula, como aconteceu hoje, para todo mundo ver na Vila Belmiro. Que decepção, cara, essa foi.
de ver um time que nós esperávamos que pelo menos a vitória poderia trazer, não importa o placar, como eu falei no pré-jogo, mas que seria difícil a gente acreditar que o Santos faria novamente uma partida igual o Santos fez contra o Clube Atlético Mineiro. Se inscreva no canal, ative todas as notificações, dê o seu like que é importante, faça também os seus comentários. Que decepção, Santos! Abraço para você, até o próximo conteúdo. Tchau!